ver na aula de hoje? Né? Inicia essa grande unidade aí, né? Eu não sei até onde o Flávio foi nesse conteúdo, mas o nosso objetivo aqui é chegar na segunda lei da termodinâmica, que é o finalzinho dela, inclusive já dando um passo a mais lá para a mecânica estatística, entender o que é essa física estatística, né? Que tem grande aplicação quando eu passo a ter vários corpos, né? Então, está aí, agora, a gente usa a física estatística aí quando eu tenho assim um gás. Um mol de gás é 6,023 vezes 10 a 23 moléculas desse gás. Ou seja, então, é um número muito grande. Então, a mecânica, ela faz uma adaptação aí para trabalhar com um número relativamente grande de corpos, às vezes interagente, às vezes não interagente, que foi a saída aí dele, lembra aí, Flávio, para mim, o Walter Kuhn, né? Walter Kuhn foi a saída dele, ele foi legal, né? Primeiro lá nos teoremas, com Hohenberg, e depois na DFT definitiva, né? Com Chan, a partir da equação de Constant. Na verdade, são equações de Constant, né? Então, esse passo que a gente vai dar, né? Não é trivial, não é simples, a gente vai dar lá porque vocês vão precisar, acredito, tá certo? E eu vou saber se vocês estudaram legal quando vocês estiverem fazendo lá. Quando é Físico-Química 1, lá, é o próximo semestre? Só no quinto, rapaz. Eu queria que fosse no terceiro logo. Ah, beleza. Então tá. Então tá aí, ó. Vamos logo, guardem esse material para vocês, né? Porque é importante isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem lá, tá? A Ana Souza tem. Vocês têm meu e-mail, né? A gente dá um socorro aí, desde que eu saiba, né? Bom, o que a gente vai ver hoje? A introdução à termodinâmica, né? A termologia é um termo ainda muito restrito. Então, a gente usa a termodinâmica, que ela é mais abrangente. Tá? E existe a termodinâmica propriamente dita, né? Que é quando você estuda aqui, ó, tá bem aqui nesse GIF, né? Cadê? Tá bem aqui nesse GIF. Você usa aqui a transformação de calor em trabalho mecânico. Olha aí né, o êmbolo subindo e descendo, ou seja, o aquecimento do gás, ele faz e outras coisas mais, tem pressão, tem volume aí. A gente vai relacionar tudo isso e demonstrar para vocês onde é que está o fundamento da termodinâmica, ok? Mas o que a gente vai ver hoje é coisa simples, coisa de ensino médio, é a parte de medidas de temperatura e dilatação térmica, tá bom? É a parte de medida de temperatura. Dilatação térmica. Eu aproveito para ajeitar aqui. Está só dilatação, né? Essa dilatação é uma dilatação térmica. Ok, galera? Então, vocês lembram lá do ensino médio? Só tem algumas coisinhas aí novas que a gente vai vendo, né? E dizendo por que é desse jeito. A ideia é essa, né? Ok? Então, primeiro de tudo, né, a diferença entre calor e temperatura, sei lá, do ensino médio, né? O que é o calor? Então, é necessário entender que as moléculas dos corpos, com exceção do zero Kelvin, né, mas do ponto de vista da física quântica ainda tem movimento, né? É só olhar para a equação do oscilador quântico, tem movimento, né? Mas do ponto de vista da física clássica, que é o que a gente está estudando aqui, termodinâmica clássica, né? A gente acredita que em zero Kelvin os movimentos cessam. Zero Kelvin, não é 0 graus Celsius.
Então, as partículas do corpo, elas estão em constante movimento. E a soma das energias cinéticas das partículas do corpo, a gente chama de energia térmica. Então, quando um corpo, né, que possui uma temperatura maior, né, se aproxima, é colocado em contato com um corpo de temperatura menor, ele vai transferir energia térmica, né, vai ocorrer uma transferência, me perdoe, espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E quando esta energia térmica está sendo transferida de um corpo para outro, ou seja, ela está em trânsito, ela é chamada de calor. Então, calor é energia térmica em trânsito, tá bom? E se transfere espontaneamente do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Esse enunciado já é, esse texto aqui que a gente está falando, já é o enunciado da segunda lei da termodinâmica. Da segunda lei. O calor só pode fluir espontaneamente de um corpo de maior para um corpo de menor temperatura. Tá bom? Muito bem. Temperatura. Então, se as partículas estão em movimento, né, elas estão agitadas. Quando o corpo recebe energia térmica em forma de calor, elas ficam mais agitadas. Quando o corpo cede energia térmica em forma de calor, elas ficam menos agitadas. E é essa agitação, esse grau de agitação, que ao ser medido, é chamado de temperatura. Então, a temperatura é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Então, vejam, recebe calor, tá? Geralmente as partículas ficam mais agitadas, aumenta-se a temperatura. Cede calor, elas ficam menos agitadas e vai acontecer uma diminuição na temperatura. Mas existem casos em que isso não acontece. Quando a pressão se mantém e o corpo está mudando de estado, tá? Não há variação de temperatura. Tá bom? Não há variação de temperatura. A gente vai falar disso lá na frente. Mas, macroscopicamente, é a sensação de quente ou frio, né, que a gente sente, que a gente percebe, tá? Através do tato, né? Do tato. A gente percebe encostando a mão, né, o corpo, tá? Isso não é muito confiável, né? Isso aí pode traduzir erros na hora dessa experimentação, né? Que é o caso do menino que está reclamando com febre, né? A mãe, acho que eu estou bem. Aí a mãe vai e coloca aqui a mão no pescoço do garoto, né? Sabe lá onde é que estava essa mão dela? Se estava na água fria, ela vai ter a ideia de que o garoto está quente, vai tacar antitérmico nele, né? O certo mesmo é usar um termômetro clínico, ou seja, um termômetro que é utilizado para medir temperatura. Ok? Pode ser um termopar também. E aqui a gente tem, né, que a diferença de calor estejam à mesma temperatura. Quando eles sabem que é inteirinha B, esse caso vai ser é a diferença de temperatura. Muitas vezes chamado de gradiente de temperatura, tá? Um gradiente de temperatura. Ok? Então, o valor da temperatura cessa a troca de calor. Ou seja, os corpos sempre tem uma grandeza física definida. Na lei zero, é a temperatura, tá? A partir do equilíbrio térmico. Lei zero. Na primeira lei, é a energia interna do corpo. É aquela energia térmica, né? A gente chama de energia
interna do sistema, do corpo. E na segunda lei é definida a grandeza chamada de entropia. Então, a entropia é que vai fazer a ligação com a física estatística. A entropia é que vai fazer essa ligação, ok? Então, em cada uma dessas leis é definida uma grandeza. Nessa que a gente vai ver agora, dois ou mais corpos temperatura, né, estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, para eu poder medir a temperatura, a ideia é que esse aparelho de medida entre em equilíbrio térmico com o corpo. O corpo está lá, é o menino lá, né? Está reclamando que não está bem. Geralmente, garoto, menino, né? Bebê, quando está quieto porque tem alguma coisa errada, geralmente está doente. Né? Geralmente está doente. Pois sim. Então, a ideia da lei zero é que eu tenho que colocar, né? Eu quero saber a temperatura do corpo. Eu tenho que colocar o meu aparelho, seja um termômetro, seja algo mais refinado, como um termopar, né? Eu tenho que colocar em contato lá com o corpo. E aí esperar que alcance o equilíbrio térmico. E aí, se alcançar o equilíbrio térmico, eu vou saber que o corpo e o termômetro estão com a mesma temperatura. É o que é registrado lá no valor, né? O valor que é registrado lá no termômetro. Então, é daí que vem a ideia da lei zero da termodinâmica. Ou seja, eu posso fazer a medida da temperatura a partir do equilíbrio térmico. Ok, galera? E finalizando essa parte introdutória, né, já adiantando esse conceito aí já de quantidade de calor, né, já que a gente definiu o calor, o que é a quantidade de calor? Ora, se calor é energia térmica em trânsito, a quantidade de calor Q é exatamente, né, representado pela letra Q, é uma quantidade de energia que no sistema internacional é dada em joule, tá? Mas existem as unidades usuais, que é o caloria, onde uma caloria é 4,68 joules, e assim vai. Né? Próximo, portanto, de 4,18 joules. Tá? E um BTU, que é a unidade térmica britânica, onde você geralmente utiliza para caracterizar as potências dos aparelhos de ar-condicionado, né? Máquina refrigeradora, de maneira geral, BTU é a unidade térmica britânica, que equivale a 252 aproximadamente calorias, tá bom, gente? Nós temos aí definido já. Sempre tem uma grandeza física definida. Na lei zero é a temperatura, tá? A partir do equilíbrio térmico. Lei zero. Na primeira lei é a energia interna do corpo. É aquela energia térmica, né? A gente chama de energia interna do sistema, do corpo. E na segunda lei é definida a grandeza chamada de entropia. Então, a entropia é que vai fazer a ligação com a física estatística. A entropia é que vai fazer essa ligação, ok? Então, em cada uma dessas leis é definida uma grandeza. Nessa que a gente vai ver agora, dois ou mais corpos temperatura, né, estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, para eu poder medir a temperatura, a ideia é que esse aparelho de medida entre em equilíbrio térmico com o corpo. O corpo está lá, é o menino lá, né? Está reclamando que não está bem. Geralmente, garoto, menino, né? Bebê, quando está quieto porque tem alguma coisa errada, geralmente está doente. Né? Geralmente está doente. Pois sim. Então, a ideia da lei zero é que eu tenho que colocar, né? Eu quero saber a temperatura do corpo.
tenho que colocar o meu aparelho, seja um termômetro, seja algo mais refinado, como um termopar, né? Eu tenho que colocar em contato lá com o corpo. E aí esperar que alcance o equilíbrio térmico. E aí, se alcançar o equilíbrio térmico, eu vou saber que o corpo e o termômetro estão com a mesma temperatura. E é o que é registrado lá no valor, né? O valor que é registrado lá no termômetro. Então, é daí que vem a ideia da lei zero da termodinâmica. Ou seja, eu posso fazer a medida da temperatura a partir do equilíbrio térmico. Ok, galera? E finalizando essa parte introdutória, né, já adiantando esse conceito aí já de quantidade de calor, né, já que a gente definiu calor, o que é a quantidade de calor? Ora, se calor é energia térmica em trânsito, a quantidade de calor é exatamente, né, representado pela letra Q, é uma quantidade de energia que no sistema internacional é dada em joule, tá? Mas existem as unidades usuais, que é o caloria, a caloria, onde uma caloria é 4,68 joules e assim vai, né? Próximo, portanto, de 4,18 joules. Tá? E um BTU, que é a unidade térmica britânica, onde você geralmente utiliza para caracterizar as potências dos aparelhos de ar-condicionado, né? Máquina refrigeradora, de maneira geral, BTU é a unidade térmica britânica, que equivale a 252 aproximadamente calorias, tá bom, gente? Nós temos aí definido já, a primeira já definimos, na verdade, a temperatura, né? A partir da lei zero, e definimos aí a quantidade de calor, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Vai deixar de stand-by a quantidade de calor, deixar para a próxima aula, e vai trabalhar medidas de temperatura e depois consequências da variação de temperatura nos corpos, como, por exemplo, a dilatação térmica. Ok? Uma sequência lógica nossa aí, tá, gente? Medidas de temperatura. A gente usa termômetro, né? Então, os princípios básicos, olha só, os princípios básicos do funcionamento dos termômetros é a dilatação térmica e o equilíbrio térmico. Por que a dilatação térmica, né? A dilatação térmica, no caso do termômetro de mercúrio, do termômetro de álcool, porque aquele líquido ele vai dilatar, né? Vai ganhar uma certa altura. Essa altura a gente chama de grandeza termométrica, né? Ou seja, é aquela grandeza que varia de acordo com a temperatura. E a substância que eu utilizo é chamada de substância termoscópica. Tá? No caso, termômetro de mercúrio, a substância termoscópica é o mercúrio. Né? Um termômetro do material, né, que eu uso, que varia aí a resistência elétrica dele com a temperatura, que é o caso do termopar, obviamente que a grandeza termométrica é a resistência, né, e a substância é aquele meio resistivo lá, né, o meio resistivo. Ok? Então, aí está o que é um termômetro, né? Escalas termométricas são referenciais que a gente vai utilizar para registrar as temperaturas. As escalas, elas podem ser do tipo convencional, exemplo de escalas convencionais, Celsius, Fahrenheit. Também tem as escalas absolutas, por exemplo, a escala Kelvin, a escala Rankine, né? Só chama de Rankine, mas é Rankine, tá bom? Mas a gente trabalha mais a escala Kelvin, tá? Qual a diferença entre uma escala absoluta e uma escala convencional? É que o zero da escala absoluta é o zero mesmo, aonde classicamente as partículas estão paradas. O zero da escala convencional não é o zero absoluto. Tá bom? E como é que a gente constrói aí uma relação entre
três escalas que são conhecidíssimas, né? Que é a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tá bom? Nós temos aí, para construir a relação, né, entre essas medidas de temperatura. Tem diferença entre medidas de temperatura e medidas de variação de temperatura. Tá bom? Tem uma diferença aí. Então, a gente tem que usar os pontos fixos. E os pontos fixos mais utilizados, tá bom? É o ponto do gelo e o ponto do vapor. O que é o ponto do gelo? Primeiro de tudo, tá certo? Pressão atmosférica a nível do mar, que é a pressão normal, tá bom? É a pressão normal. Pressão atmosférica a nível do mar. Pressão normal. Na pressão normal, tá? Qual a temperatura em que o gelo derrete, ou seja, é o ponto do gelo ou ponto de fusão da água, tá bom? A gente conhece aí pelo 0 grau Celsius. 0 grau Celsius, tá? Ou 0 grau centígrado, ok? Então, essa é a temperatura. Então, imagine, três termômetros, um na escala Celsius, um na escala Fahrenheit e o outro na escala Kelvin. Quando eu colocar esses três termômetros numa mistura de água com gelo a nível do mar, vamos considerar que elas tenham um mínimo de impureza, tá bom? Que a água seja pura, tá? Então, vamos considerar que eu vou colocar os três termômetros nessa mistura de água com gelo, né, ao nível do mar. Então, o 0 da escala Celsius, né, vai coincidir com essa temperatura, é o 0 grau Celsius. Já na escala Fahrenheit, nós temos o 32 grau Fahrenheit. 32 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, 273 Kelvin, tá? Eu acabo esquecendo de tirar esse negocinho aqui, ó. Cadê? Vou tirar quando eu for falar dele. Então, se eu mergulhar, né, os três termômetros numa mistura de água com gelo a nível do mar, tá o termômetro na escala Celsius vai registrar 0, na escala Fahrenheit 32 e na escala Kelvin 273. Quando eu mergulho esses termômetros, tá bom? Na água fervendo a nível do mar, o da escala Celsius registra 100 graus Celsius. O da escala Fahrenheit registra 212 graus Fahrenheit. E a escala Kelvin, é isso que não tem aqui, ó. Pode riscar daqui. 373 Kelvin. A gente não coloca o grau na escala Kelvin, que é exatamente para diferenciar uma escala absoluta de uma escala convencional. Tá bom? Então, tá aí. Ó. Esses são chamados pontos fixos. O que vai acontecer agora? Eu vou colocar os três termômetros, de novo, ó, mergulhados em água, que eu quero saber qual é a temperatura. Então, se eu quero saber qual é a temperatura, na escala Celsius ela vai ser TC, na escala Fahrenheit vai ser TF e na escala Kelvin vai ser TK, tá? Então, é uma incógnita aí, tá? E como é que eu faço para achar essa incógnita? A partir de uma relação matemática entre esses valores aí de incógnita. Mas é sempre o seguinte, gente, é dado um e eu determino o outro diretamente. Então, dá uma relação entre os dois e eu posso aplicar um sisteminha aí para achar o valor. Isso tem lá na lista de exercícios, que eu ainda não mandei. Lembrei agora, tá? Me perdoe. Lembrei agora, a lista de exercícios resolvida. Vou mandar, até anotar aqui, tá?
para mandar para vocês. Lista de exercícios. Está faltando. Aí vocês vão ver lá na lista de exercícios, né? Aproveita para dar uma estudada, uma revisão, né? Estudar logo, né? Lá a gente vai ver que existe a possibilidade de dar uma relação entre elas e a partir daí a gente determinar as duas. Pronto, sistema de duas incógnitas, duas equações, o sistema possível e determinado, desde que elas sejam linearmente independentes. Tá, eu vou aplicar aqui o teorema de Tales, né? O que lá na apostila está dizendo, né? Usando o teorema de Tales, né? Eu vou colocar aqui entre parênteses. Foi usado Tales de Mileto, né? O teorema de Tales. Esse cara foi o cara também. Foi um pré-socrático, acredito. Então, olha só. A gente chega nesta relação. O que é isso daqui? Essa relação. Relação, como eu falei para vocês, deixa eu ver o que tem mais aqui, ó. Tem um espaço aqui embaixo. Agora, vou deixar aqui para marcar, tá? Um espaço aqui embaixo. Dado uma temperatura, por exemplo, uma temperatura de 104 graus Fahrenheit, eu posso achar o TC. Como é que eu acho? Eu vou usar só essa parte aqui, ó. Usando só essa parte, né, vai ficar TC sobre 5 é igual a 104 menos 32 sobre 9. Vamos fazer a continha aí. 104 menos 32 dá 72. 72 dividido por 9 dá 8. O 5 que está dividido passa multiplicando, então a gente obtém aí um TC de 40 graus Celsius. Certo? Então, uma forma. E, obviamente, que depois eu posso usar o Kelvin, né? Agora, o detalhe. Quando eu vou usar, deixa eu colocar aqui de azul, né? Quando eu usar a Celsius com a Kelvin, isso aqui a gente vai usar muito lá em gases, tá? O 5 vai cancelar e o TC é igual a TK menos 273. Aqui, ok? Beleza? Muito bem. Obviamente, 40 graus Celsius, né? O nome do cara era Andrew Celsius, 40 graus Celsius, né? Mais 273 vai dar, vou voltar aqui para o vermelho, tá? Isso daqui vai dar um TKD, só um minuto, voltando, um TK de 273 com mais 40 dá 313, né? É isso? É, né? 313 Kelvin. Então, eu acho tanto aqui um quanto o outro. E o outro caso que pode acontecer, né, é você construir, igual como a gente fez lá no Teorema de Tales, na apostila e etc. Tá?
Bom, finalmente, o terceiro e último caso é você dar uma relação entre esses caras, tá certo? Outro exemplo aqui, né? Se você diz que a temperatura, deixa eu me lembrar aqui, que a temperatura em Fahrenheit, eu acho que é isso, gente. Eu não sei se é a temperatura em Fahrenheit. É 2 vezes a temperatura a Celsius. Quanto vale essa temperatura? Né? Ou seja, ele deu uma relação. A outra relação está aqui em cima. Como é que a gente resolve isso? Eu acho que é 2TC, será? É isso mesmo. Então, TC sobre 5 é igual a 2TC. Olha, no lugar do TF eu coloquei 2TC menos 32 sobre 9. Então, você vai fazer isso, né? Eu acredito que seja isso, gente. Não tenho certeza. Não sei se é o inverso, TC, mas acho que é isso. Então, tá. Então, eu tenho aí. E agora, eu só tenho o TC aqui, ó. Eu acho o TC, né? Vou achar o TC. Quanto dá o TC, né? Aí, só tem uma incógnita. Isso aqui tudo está dividindo aqui 2TC, né? Aí eu posso escrever que é 9/5 de TC. Estou chutando aqui, tá? 9/5 de TC dá quanto? Dá 1,8, né? Então, 1,8, então dá 2TC menos 1,8 TC, dá 0,2 TC. Né? Eu passei o 32 para lá positivo. Acho que é isso. Então, eu vou multiplicar aí, né? Dividir por 0,2 o 32, que é a mesma coisa que multiplicar por 5. 5 vezes 32 dá 160 graus Celsius. Tá bom? Obviamente, o TF, que é o dobro, né? É 320 graus Fahrenheit. Tá bom? Então, é uma outra forma também de aparecer problema, deve ter lá, e você vai construindo aí. Outro assunto importante dentro da parte de termometria é essa função termométrica. Ela vai relacionar uma grandeza termométrica X com a temperatura. No caso da grandeza termométrica, no caso do termômetro de mercúrio, de álcool, né? Você sabe que aquele vermelhinho, aquele termômetro que tem uma colunazinha vermelha, aquilo ali é álcool, né? Só que é um álcool tingido. Ele está tingido porque não teria graça, né? O termômetro de álcool usando o vidro, né? O capilar de vidro, não ia aparecer lá o nível, né? Dificilmente você ia ter dificuldade. Então, a gente coloca, tinge o álcool para poder aparecer lá o nível, ou seja, a altura da coluna. Tá bom? Pô, muito bem. Então, se eu quiser relacionar uma grandeza que varia com a temperatura, né? Com a temperatura, eu vou ter aí a função termométrica. Ela geralmente, ela é uma função do primeiro grau. Tá? Isso daqui é uma função do primeiro grau, né? A matemática sempre está presente, né? Função do primeiro grau. E como é que eu acho, né, para 2 pontos, olha, o B é isso aí, ó.
o A e o B. Vamos ver se isso aqui dá certo. Vou fazer aqui um exemplo, tá? Eu vou fazer o seguinte, primeiro de tudo, ele vai perguntar se eu quero manter, eu digo que sim. Vou baixar um pouquinho, ou suspender, sei lá. Eu vou baixar porque eu vou ter mais espaço. Se eu suspender, eu vou ter menos espaço, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, calma aí. Vou suspender. Eu vou dar uma levantada nessa figura aqui também. Pronto. Acho que agora ficou melhor. Tá bom? Eu vou deixar o gráfico aqui do lado. O gráfico que eu vou inventar aí. Vou aproveitar para demonstrar como é que a gente faz aqui o teorema de Tales está aqui na função do primeiro grau, sabia disso? O teorema de Tales está aqui na função do primeiro grau. Vou passar. Vou tentar demonstrar essas duas equações. Só que eu vou demonstrar essas equações. Cadê também aqui? Usando. Ficou muito feio, né? Desculpa aí a coordenação motora. Tem uma linha bem aqui que não sei se vocês estão vendo, mas eu estou vendo. Eu vou tentar seguir essa linha aqui. Eu vou mudar aqui a cor para ficar diferenciado, né? Vamos lá. Vou voltar aqui para o vermelhinho. É o seguinte. Aqui está a altura em centímetro da coluna de mercúrio. E aqui está a temperatura que eu vou considerar aqui em graus Celsius. Então, a altura, isso aqui é um H, não parece, mas é tá? Em centímetro e a temperatura em graus Celsius. Então, quando a temperatura for 0 graus Celsius, a altura da coluna é de 2 centímetros. Quando a temperatura for de 60, é isso? Será? A altura da coluna é 5 centímetros. Tá? Então tá. Determine aí a função termômetro. Então, aqui no caso, vai ser quem? Ele quer saber o H de T. E o H de T, vou colocar bem aqui, ó, a questão. A altura como função da temperatura. Ele vai ser A, certo? T. Então, eu já aproveito para arrumar, não sei se lá na apostila está isso, tá? Está isso. Tem um erro aqui. Manter. Já aproveito para arrumar aqui, tá, gente? Por favor. Não sei qual foi, não sei por que eu fiz isso, tá? É AT. Olha, tanto é que eu já ia escrever aqui, ó. Aí eu olhei para cá e digo, opa, né? Né? O AT, tá? Deixa eu colocar isso para não ter um guia aí. Mais B. A gente
pode resolver isso de várias formas, tá certo? Mas a gente vai usar a matemática, depois a gente vai comparar com esse A e com esse B aqui, que a priori está uma misturada e tal, e até para testar, para ver se não tem nada de errado, já que diminuiu aqui na nossa função, né? Então, vamos lá. Então, para t igual a zero, o h de zero, ora, se o t vai ser zero, o h de zero vai ser o b, certo? Vai ser o b. E você olha para o gráfico, né? Que para o t igual a zero, o h vale quem? 2. Então, 2 centímetros. Para t igual a 60 graus Celsius, né? O H de 60 igual a quanto? 5 centímetros, né? Que é igual, jogando lá, ó, A vezes 60 mais o B. Como eu já sei quanto vale o B, olha, eu já sei quanto vale o B e coloquei B. 2. Então, vou aproveitar aqui, vou jogar aqui para cima, eu tiro que o A vai dar 3 por 60, não é isso? Ora, se fosse 3 por 6, daria 0,5, mas como é 3 por 60, vai dar 0,05. Ok? Esse é o valor do A. Que unidade seria esse valor aí, né? Que unidade seria esse valor? Centímetro por grau Celsius. Por quê? Porque quando eu multiplicar aqui o A, centímetro por grau Celsius, pela temperatura em grau Celsius, vai cancelar o grau Celsius, vai ficar só o centímetro. Né? Aquilo que eu falava sempre lá na física geral 1, né? Banana só pode ser igual a banana. Então, se eu tenho uma altura, um comprimento, de maneira geral, eu tenho que igualar a outro comprimento. Certo? Então, está aqui o H, portanto, o H de T é igual a quem? A 0,05 T mais 2. Está aqui o H de T. O que é que você faz quando tem uma função? Testa a função para ver se ela está batendo. Né? Se o t for igual a 0,2, já vimos que para o primeiro ponto tá. Mas se o t for igual a 60, tá? Se o t for igual a 60, 60 vai matar aqui, né? Vai matar um zero aqui para testar, né, gente? Tá aqui é para isso. Tem um erro aqui. Não, não tem erro não, porque 5 menos 2 dá 3, tá certo, não tem erro não. Vamos lá. Então, 60 é a mesma coisa que meio de 6. Quanto é a metade de 6? 3. 3, 5 é o que está aqui. Ó. Então, bater. Bora usar essas operações que foram colocadas aqui para ver se bate. Vou deixar aqui, não vou ter espaço suficiente. Né? Vamos lá, vamos ver lá, o x1. No caso, vai
o H2. Estou levando em conta os pontos fixos, tá? Os pontos da função, quer dizer, o H2 5 centímetros, o T1 é 0, o T2 60 graus Celsius. Então, o A vai ficar, ó, 5 menos 2 dividido por 60 menos 0. 0,05. O B. Então, está batendo lá, né? O que a gente tinha escrito lá, para o A. Bora ver o B. X1, que no caso é 2. Um pouquinho aqui. 2. Vezes o T2, que vale 60. Menos o X2, que vale quanto? 5, né? Vezes 0. Dividido por, aqui é vezes, tá? 0, que é o T1, né? 0. Dividido por T2 menos T1. Então, 60 menos 0. Ó, isso aqui vai dar 0. 60 menos 0 dá 60. 2 vezes 60, eu vou poder cancelar o 60. Então, vai sobrar quem? O 2. Então, bateu aqui, ó, o A e o B. Usando essas expressões, portanto, elas são válidas. Essas expressões são válidas. Ok, gente? Então, a gente explorou bastante, né? Isso aqui são todas questões de nível médio. Presta atenção de algumas novidades aí, né, que eu falei para vocês, mas a maior parte são questões do ensino médio. Com isso, a gente mostrou aqui, através do gráfico, eu poderia aplicar para o gráfico, para esse gráfico, exatamente isso aqui, ó. No caso, seria só um termômetro, né? Seria só um termômetro, relacionando a altura com a temperatura. Faria exatamente a mesma coisa, tá bom? Eu usarei o teorema dos pares. Ok? Vamos adiante e falar um pouco da dilatação térmica. Tá? A dilatação térmica, nós temos aqui o entendimento básico da dilatação térmica, tá? É simples entender, né? Quando um corpo sofre variação de temperatura, as suas dimensões variam de acordo com essa variação de temperatura. Por quê? O que a gente viu ainda agora, as partículas ficam mais agitadas. Diante das ligações que a gente conhece, tá? Ligação, a gente viu isso lá em Físico-Química 3, lá na turma do Flávio, né? Tá? Até me ofereceram Físico-Química 3 de novo para dar para outra turma, mas eu já disse que eu só vou ministrar Físico-Química 3 se for para a turma de 2000, Poliana. Eu não sei se a Poliana entrou. Entrou. Só vou ministrar se for para a turma de 2020. Bom, porque senão o pessoal também fica muito mal acostumado lá na química. Né? Então, quando tiver a turma de 2020, pode contar comigo que eu vou dar Físico-Química 3 para vocês. Pronto. Você já faz parte aqui da turma do meu coração, tá bom? De química. Então, a gente faz dá esse gás a mais. Não é simples, tá, gente? Não é trivial. Vê a parte de Físico-Química 3. Por um professor de física, o Flávio viu como é. Né? Acho que tem que ter fundamento mesmo, né? Então, a gente
sabe, né, dadas as ligações moleculares, né, que os átomos e as partículas, de maneira geral, né, elas estão ligadas umas como se fosse aí através de molinha, tá? Só um exemplo, a molinha. Por quê? Porque elas podem vibrar, elas ficam vibrando, tá? Muito bem. Quando elas recebem energia térmica em forma de calor, a temperatura aumenta, elas vão vibrar com uma amplitude maior. Olha só aqui, ó. Nossa ideia foi essa aqui, de traduzir sem problema, sem problema. O importante é aparecer, né? Então, eu posso colocar aqui, vou colocar aqui no nosso Maria Fernanda. Eu falo o nome, tá, gente? Que é para eu poder anotar, né? Não quero passar batido como eu passei aí com a Bruninha. Tá bom? Então, na temperatura inicial T0, né? Olha, estou vibrando aqui, ó, da vibração, né? Com uma certa amplitude. Quando elas recebem energia térmica em forma de calor, que muda de estado, né? A temperatura vai aumentar. Estado físico, que eu falo, né? A temperatura aumentando, elas vão vibrar com uma amplitude maior. E isso se traduz macroscopicamente no aumento das suas dimensões. Tá? É isso que está acontecendo aqui. Tá? Daqui para cá. Essa é a explicação. Por que os corpos se dilatam ao variar a sua temperatura? Bom, existe a regra geral, né, da temperatura, da dilatação térmica. Se a temperatura aumenta, o corpo dilata. Se a temperatura diminui, o corpo contrai. É a regra geral. Duas coisas aqui. Tanto faz dilatar, propriamente dito, como contrair, propriamente dito. Para física, isso é dilatação. Então, nós teremos uma dilatação positiva, aumento nas dimensões, uma dilatação térmica positiva, dilatação térmica positiva, quando ocorre o aumento nas dimensões, ou seja, é a dilatação propriamente dita. Tá? E nós teremos, né, a dilatação térmica negativa quando o corpo estiver contraindo. Tá? Quando o corpo estiver contraindo. Tá? Então, a regra geral, aumentou a temperatura, dilata. Ok? Diminuiu a temperatura, contrai. Mas a segunda coisa que eu tenho para falar para vocês é que existem materiais que, em determinados intervalos de temperatura, não obedecem a esta regra. Esses materiais sofrem o que nós chamamos de dilatação anômala. Tá? A gente vai pegar como exemplo aqui a água e explicar por que ocorre essa dilatação anormal com a água no intervalo que vai entre 0 e 4 graus Celsius. Ok? Devido às forças de coesão, onde as forças de coesão são maiores? Nos sólidos e menores nos gases. Por isso, os sólidos são os que menos se dilatam, enquanto que os gases são os que mais se dilatam. Os líquidos estão ali no intermediário, tá? Entre sólido e gases. Tá? E a gente vai estudar, para efeito didático, né, a dilatação dos sólidos, né, é isso que a gente vai estudar agora, e depois a gente vai estudar a dilatação dos líquidos. Para efeito didático, a dilatação dos sólidos é dividida em linear, superficial e volumétrica. Na verdade, a dilatação térmica ela ocorre nas três dimensões. Olha só o termo que eu estou usando. A dilatação térmica, que pode tanto dilatar como contrair. Tá bom? Tudo para nós é dilatação térmica. Então, ela ocorre sempre nas três dimensões. Mas, em algumas situações específicas, a gente despreza as dilatações nas outras, em algumas dimensões.
Então, por exemplo, quando eu estou analisando a dilatação térmica de uma barra, a dilatação que mais acontece naquele momento ali é no comprimento. Na área, naquela área de seção transversal da barra, a dilatação é muito pequena, então a gente despreza. Então fica aí a dilatação do comprimento, tá bom? No caso da dilatação superficial, eu desprezo a dilatação da espessura, porque não dá mais para desprezar duas, só posso desprezar uma. É o caso de uma chapa de ferro, né? Eu desprezo a espessura. E no caso da dilatação volumétrica, é a dilatação propriamente dita. Por que a gente faz essa divisão didática? Porque matematicamente é muito mais tranquilo, né, trabalhar dessa forma, partindo da dilatação linear, indo para a dilatação volumétrica, para a dilatação superficial e chegando na dilatação. Tá? Muito bem. Então, eu tenho uma barra de comprimento inicial de zero. Quando eu falo inicial, eu estou relacionando a temperatura inicial, né? Está bem aqui, ó. Comprimento inicial L0, né, numa temperatura T0. Ao passar para uma temperatura maior, T, tá? Não sei como eu coloquei esse T aqui, não coloquei em momento nenhum, tá? Lá na apostila tá, acredito eu, T maior que T0, regra geral, aumentou a temperatura, tá bom? Aumentou a temperatura, dilatou. Então, a gente passa a ter esse termo aqui, ó, que é o que a gente chama de dilatação térmica, tá bom? Essa aqui é a dilatação térmica linear, ΔL. Dilatação térmica linear, o ΔL. Quem é o ΔL? É a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial. Tá bom? A lei é essa aqui, gente. A lei é essa daqui. É aí que a gente já começa a ver uma diferença. Vai dizer, mas não foi isso que eu aprendi lá no ensino médio. Mas a lei, na verdade, a lei que eu vou colocar para vocês aqui, ó, é porque aqui eu tenho a lei propriamente dita, né, da dilatação linear. Está lá na apostila. Eu posso colocar aqui porque para chamar a atenção, né? A lei diz o seguinte, que a derivada do comprimento em relação, ou seja, a taxa de variação do comprimento com a temperatura, deixa bem claro isso, né? O dl dt é alfa L, tá certo? Esta é a lei. A taxa, né, aqui não tem menos, por que não tem menos? Porque se aumenta a temperatura, aumenta o comprimento e vice-versa. Quando eu deveria ter colocado, vou fazer um negócio aqui para vocês. Vou escrever aqui a lei. De novo, tá? PL dt é igual a alfa L, onde L é comprimento, T é a temperatura, e esse alfa aí é o coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. É algo que depende do material, tá? É uma característica do material. Eu quero desenvolver esse material aqui futuramente, esse material, essas apostilas aqui, futuramente dando uma ênfase em materiais, que é a minha área, tá? Física de materiais. Bom, quando a gente
vou fazer aqui a lei de novo, né? A indicação da lei aqui, ó. Tá, beleza. Quando a gente integrar isso aqui, ó, integrar dl sobre L é igual a integral de alfa dt. Acho que eu passei do limite aqui, caramba. Porque vai aparecer uma... Ah, não passei, não. Ainda está dentro ainda, né? Onde? Aí eu venho para cá, para as condições de contorno, né? A gente chama condição, não é condições mais iniciais, que a gente aprendeu lá em Física Geral 1, porque aqui não tem tempo, aqui tem temperatura. Então, o L vai variar de L0 a L, e o T vai variar de T0 a T. Tá? Não sei se vocês já sabem, né? A integral de dl sobre L vai dar log natural de L. Tá? E o desenrolar desta integral aqui, passa aqui a tabela, vou trazendo aqui, olha. Na... Um pouco feinho aqui, mas dá para dar certo. Então, olha só. O desenrolar desta integral aqui cai nessa. Tá bom? Bom, mas isso não tem nada a ver com aquela que a gente conhece lá, né? O fato é que esse alfa aqui, olha, ele é muito pequeno. Está aqui a tabela dos alfas, olha. Ferro, aço, alumínio, cobre, chumbo, mercúrio, concreto, vidro, prata. Né? Tem aí os coeficientes de dilatação. Aí eu vou voltar para cá, tá? Porque eu não vejo... Ah, tá. Aí, como o alfa é muito pequeno, eu posso expandir isso daqui em uma série de Taylor, né, matematicamente falando. E esse resultado aqui vai dar quem? Vai dar alfa. Será que é isso mesmo? É o comprimento final? Não é, não. Vamos lá. Tem o termo inicial, né? 1 mais alfa delta T. Então, quando eu faço a expansão pelo fato do alfa, né, ser muito menor que 1, né, alfa muito menor que 1, me permite fazer esta expansão aqui, essa aproximação, tá? E esta aproximação vai me dar o quê? Comprimento, vou ter que... Só que tudo está na apostila. Comprimento final, que depende da temperatura, é igual a L0, que multiplica 1 mais alfa delta T. Onde o delta T quem é? T menos T0. Então, né, a gente obtém um comprimento final, que é aquilo que a gente aprende lá no ensino médio, né? Só que lá no ensino médio, o cara passa direto para essa equação aqui. Olha, a equação tal, é desse jeito e pronto. Não faz essas observações, né? Isso acontece porque o alfa é muito pequeno, etc, etc, etc. Bom, se eu tirar o valor aqui agora, se eu multiplicar, desenvolver esse parênteses aqui, L0 vezes 1, dá L0. L0 vezes alfa delta T, dá L0 alfa delta T. Aí eu passo esse primeiro L0 lado, vai ficar, isso, delta L, quem é? L menos L0. Então fica delta L do
lado, que é a dilatação térmica, né? Propriamente dita. E do outro lado é de 0 alfa delta T. Ok? Então a gente acabou obtendo aquelas equações lá do ensino médio mesmo. Né? A equação da dilatação térmica e a equação do comprimento final. Mas você vê aqui que a ideia, a visão, já é uma visão acadêmica, não é mais uma visão pedagógica, né? Tá bom? Preste bem atenção que existe uma diferença muito grande em relação ao outro. Vamos falar um pouquinho aqui do alfa, né? Isso aqui é a tabela dos alfas, né? Coeficiente de dilatação linear. Então, a gente percebe que os metais, olha, ferro, aço, alumínio, cobre, chumbo, o mercúrio, né? Que já é um metal, mas ele está no estado líquido, tá bom? Eles, a prata, eles têm um coeficiente de dilatação maior. Agora, olha para cá, para o vidro tem um coeficiente de dilatação menor. Então, quem é que mais se dilata? O vidro ou o metal? O metal. Porque, né, às vezes tem um vidrozinho, né, com algum alimento dentro, tem uma tampinha metálica, tá lembrado dessa situação aí? Que a tampinha está bem apertada. Geralmente é fechado a vácuo isso, né? Está muito apertado. Às vezes o vácuo é muito forte, né? Você tem que ter uma espécie de um siliconezinho que você raspa, né? Uma borrachazinha, para poder liberar o vácuo, né? Para você ter uma facilidade aí de abrir lá a tampinha. Só que ainda assim está muito apertado, muito arrochado, como diz o cearense, né? Muito arrochado. Então você tem que, não consegue, aí coloca, mergulha onde? Na água quente, né? Quando você mergulha o conjunto na água quente, né, de ponta cabeça, mergulhou, tá? Vai afrouxar. Por quê? Porque o metal e o vidro vão sofrer a mesma variação de temperatura. Mas como o metal tem um coeficiente de dilatação maior, dilata mais e folga. Aí você consegue, né, fazer isso. A outra observação importante aqui, que não está, né? Esse daqui é o vidro, deixa eu ver aqui, esse aqui é o vidro comum, tá? Quero chamar a atenção de vocês. Isso aqui é o vidro comum. Existe o chamado vidro Pirex. Já ouviram falar no vidro Pirex? O que é o vidro Pirex? É aquele que vai ao forno, por exemplo, né? Se você colocar o vidro comum no forno, ele trinca. Se você colocar o Pirex, né? Pirex é uma marca, a gente sabe, né? Então, bora falar aqui de físico de material, né? Vidro refratário. O vidro refratário, devido à sua composição, ele acaba tendo um coeficiente de dilatação menor, 3 vezes 10 aproximadamente, tá? Isso aqui são valores médios, graus Celsius a menos 1. Tá? Aproveito logo, por que graus Celsius a menos 1, né? Porque se você tirar o valor de alfa aqui, ó, delta estiver em centímetros, chamada de atenção, né? O L0 tem que estar em centímetros também, para poder cancelar, tá? Tem que estar em centímetros. E o alfa, né? Ele tem grau Celsius a menos 1, por quê? Ou por grau Celsius, né? O valor dele tem que ser por grau Celsius. Quando eu multiplicar a variação de temperatura, por exemplo, em graus Celsius, vai cancelar, vai ficar só o centímetro, tá bom? É por isso que é centímetro a menos 1. Ou por centímetro, que dá o mesmo, tá? Cuidado quando for converter isso para Fahrenheit, tá? Eu acho que tem algum exemplo lá, naqueles vídeos que eu vou mandar para vocês.
Ok? Então, vamos lá. O que é e por que faz essa diferença, né, entre o vidro refratário e o vidro comum? Né? Ok? Por que faz essa diferença entre o vidro refratário e o vidro comum? É o seguinte: o que faz trincar, especificamente falando, é a diferença de temperatura entre a parte interna, desculpa, a parte externa e a parte interna. Tá? Vamos ver um exemplo. Pega um copo de vidro comum, coloca em cima, vidro comum, coloca em cima da pia de aço inoxidável, geralmente né? Coloca lá em cima. Deixa a água fervendo, ela chegar, já que nós estamos aqui praticamente a nível do mar, né? Nós estamos numa planície amazônica, acho que não mudou de nome. Deixa lá a água ferver, o copo em cima da pia de aço inoxidável. Se você pegar esta água e jogar dentro do copo, existe uma grande probabilidade, vidro comum, hein? Existe uma grande probabilidade do copo trincar. Não sei se já aconteceu isso com vocês alguma vez, tá certo? Por quê? Porque a parte interna vai dilatar mais do que a parte externa. Então, devido à diferença, à variação, me deu até fome, né? Coloca ali uma bandeja de vidro, né? Acho que é assim, né? Uma bandeja de vidro, geralmente é vidro refratário, no forno tem que ser, né? Ali com a comida, né? Um frango para assar, uma carne, um peixe, né? Assado no forno é muito bom. Você coloca ali dentro, né? Do forno. O que vai acontecer? O vidro não vai dilatar? Vai. Só que ele vai dilatar por igual, tá? Visto que a diferença entre a dilatação externa e interna é pequena em relação, não, por conta, desculpa, do coeficiente de dilatação linear desse vidro especial, vidro refratário, ser menor do que o vidro comum. Tá? Então, eis aí, né, a gente vai trabalhar muito isso aqui na termodinâmica, né? Vai falar muito de geladeira, fogão, fonte térmica, no caso, né? Etc. Aqui nas nossas aulas, em função disso. É a física do dia a dia, né? Isso é importante também você, por exemplo, né? Vamos fazer uma pergunta, que eu estou falando muito aqui, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Primeira pergunta, olha só. Cadê a Bruna? Está aí, hein? Tá, né? Estou vendo ela aqui. Para medir volume, digamos, eu vou fazer uma solução, né? Se bem que eu faço isso às vezes, tá? Mas quando o volume é bem criterioso, já não faço. Para medir volume, né, eu vou fazer uma solução. 400 ml, vou colocar lá no Becker. Lembrado? Sabe o Becker? O copo Becker, né? E eu, como o Becker, ele tem lá uma escala, né? Eu vou medir aquela escala do Becker, o volume. Quando chegar nos 400 ml, eu paro, coloco lá o soluto, né, para fazer a solução. É uma solução alcalina, né? Fiz um dia desse, faz muito tempo. Na segunda-feira foi uma solução alcalina de hidróxido de sódio de 2,01 molar. Tá? Lá na universidade. E não é certo você medir lá no Becker, né? Por quê, gente? Por que não é certo fazer a medida do volume
do solvente, no caso eu usei a água, né? Usando a escala do Becker. Por quê? Alguém pode me dizer? Geralmente, o Beck ele é preciso. O certo na questão da água é fazer a medida dela através de uma balança e não medir no Beck, porque geralmente ali naquela escala não está de forma correta, não está precisa, não é confiável. Eu não vou, não vai, então o problema é de precisão. Mas se eu aproveito, Oi, professor? se eu usar uma proveta, é mais preciso ou menos impreciso? Se eu usar uma Aproveita, até proveta, onde eu já li, ela é mais precisa, mas tem que ter uma garantia disso em algo é, escrito nela. Mas o certo é a balança. Eu acredito mais na balança do que nesses outros equipamentos. muito bem. É, por que, que o Beck não é preciso e a proveta é um pouco mais preciso? Hein? Você sabe me dizer? Pode dizer sim ou não. Por que, que o Beck é menos preciso que a proveta para medir volume? Porque ele pode se dilatar mais fácil. Quase, eu pensei que tu ia dizer, né? Quase que foi. É porque, geralmente, quando a gente aquece, né, substância líquida, a gente usa o Becker. É ou não é? Porque o Becker é feito deste material, é feito de um vidro refratário. Ok? Então, a situação do material é mais ou menos a situação da molinha. Por isso que eu coloquei a molinha bem aqui, ó. Porque a mola estica e volta desde que não ultrapasse o seu limite, né, de elasticidade. Se ultrapassar o limite, ela não volta. Então, esse Becker, ele pode ter sido utilizado para aquecer mais de uma vez. Então, ele aqueceu, esfriou. Então, numa dessa, ele aqueceu e volta para a mesma condição inicial. Então, ali é, né, é impreciso aquela escala, tá? Então, vejam, é por conta da utilização do copo Becker para aquecer materiais, né? Uso lá o bico de Bunsen, né? E aquela manta lá de... Manta de quê? Eu esqueci agora o nome. Amianto, né? Manta de amianto, né? Uma metálica com um amiantozinho, a gente usa lá para aquecer, né? Coloca lá, aquece o líquido usando o bico de Bunsen. E aí, se eu fiz isso muitas vezes, né? Aquilo ali já não está mais confiável, aquela escala já não está mais confiável. Tá? Então, geralmente eu uso proveta quando eu quero um algo maior, né? Então, aquelas pipetas que toda vez eu esqueço o nome, aquelas plásticas, quando a pressão é maior, ou uso uma bureta também, quando eu vou fazer titulação, etc. Tá certo? Eu sempre estou usando esses equipamentos aí. Como eu sou um físico de materiais, né? A gente tem que estar com um pé na química e outro na física. Especificamente a parte de química analítica, né? Ok? Então, é essa a explicação, tá, gente? Tá ok aí? Para trazer um pouco mais para o dia a dia de vocês, né? Porque a gente vai vendo as coisas e vai tentando relacionar. Medida de temperatura, então, nem se fala, né? Medida de temperatura, nem se fala. A gente faz isso direto no laboratório de química. Então, continuando aí, né? Essa aqui é a dilatação dos sólidos, especificamente a dilatação linear. A dilatação superficial dos sólidos, eu só te expresso uma dimensão. Então, ela ocorre em duas dimensões. E aí, o que é a dilatação superficial? É o produto de duas dilatações lineares. Concorda? E quando eu
faço isso, né, já vou aproveitar aquela equação lá do comprimento final, multiplico um comprimento por outro comprimento, eu encontro esta equação aqui. Encontro esta equação, e aí aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Né? Eu uso o fato do coeficiente de dilatação ser muito pequeno. Para quê? Isso aqui dá um trinômio. Lá, quando eu faço, dá o quadrado da soma, né? É isso. Vai dar um quadrado da soma. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só que quando eu multiplico o segundo termo lá, eu acabei esquecendo de falar para vocês, aqui eu vou voltar, por questão de consciência. Esse cara aqui, ó, 1 mais alfa delta t, tá lá na apostila, ele é conhecido como binômio de dilatação. 1 mais alfa delta t. Então, quando eu multiplicar L por L, né, as dimensões lá da área, aqui eu vou ter 1 mais alfa delta t ao quadrado. Aí eu vou desenvolver aí o quadrado da soma e eu encontro essa expressão. Melhorou, tá? O fato é que o alfa é muito pequeno. E pelo fato do alfa ser muito pequeno, eu posso desprezar esse termo aqui. E aqui aparece, olha, um termo, 2-alfa, que a gente vai chamar de beta, coeficiente de dilatação superficial. Tá? Onde, já que não tem, já está lá adiante, mas eu posso adiantar aqui o beta é 2 vezes alfa. Tá bom? Quando eu vou para a dilatação volumétrica, que é a dilatação propriamente dita, né? Que é a que acontece em 3 dimensões, né? Eu vou multiplicar comprimento vezes comprimento vezes comprimento. Aí vai dar um cubo da soma, olha só. Aí vai dar um cubo da soma. Mais uma vez, como o alfa é muito pequeno, né? Esse termo aqui pode ser desprezado. E esse daqui, que é o cubo, é que pode ser desprezado, né? Não esqueça que a ordem de grandeza do alfa é 10 a menos 5, tá? A ordem de grandeza, tá? 10 a menos 5 ao quadrado dá 10 a menos 10. Então, por isso, eu desprezei. Isso aqui vai dar 10 a menos 10. E esse daqui, 10 a menos 15, ó. 10 a menos 15. Aí que despreza mesmo, né? De tal forma que vai ficar só essa parte até aqui, ó. E tirando o ΔV, fazendo aquele mesmo procedimento, está lá na apostila, vai ficar V0, 3-alfa, ΔT. E aqui, ó, esse termo aqui, 3-alfa, a gente chama de gama, onde o gama é 3 vezes o alfa. Então, a gente usa essas relações aqui na dilatação do sólido, tá, gente? A gente usa isso aqui na dilatação dos sólidos, né? O alfa ficou muito feio. Apaguei tudo de uma vez. Deixa eu caprichar aqui no peixinho, tá? Um peixinho. Então, o gama é igual a 3-alfa. Beleza? A relação entre os coeficientes é essa aqui, ó. Essa relação aqui parte daqui, exatamente, ó. Alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. É importante ressaltar aqui, né, que nessa relação aí, eu percebo o seguinte, que o alfa eu divido sempre por 1. Ou seja, uma dimensão que eu levo em conta, que é igual ao beta, eu divido sempre por 2 dimensões, dilatação superficial. E o gama por 3, dilatação volumétrica. Aqui. Então, por exemplo, ó,
Vamos pegar aqui um material, eu acho que o cobre lá é 17, pode ser que eu esteja enganado. Cobre 17 está aqui. O beta do cobre é 34. Isso aqui é um exemplo, tá? 34 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se eu tiver de achar o gama, eu não preciso achar o alfa para depois achar o gama. Eu posso usar essa relação aqui, ó. Gama sobre 3. O negócio escada ali, não gostei. Gama sobre 3 é igual ao beta sobre 2. Vou aqui substituir agora, ó, gama sobre 3 é igual a 34 vezes 10 a menos 6 sobre 2. É isso? Então, 34 por 2 dá 17 vezes 3 dá um gama de 51. É isso? 17 dá 51. Graus Celsius a menos 1. Não precisou. Na verdade, indiretamente eu faço isso, né? Vou lá no alfa e volto aqui no gama. Então, quanto é 3 vezes 7 dá 21. 3 vezes 1 dá 3. 30 com mais 21 dá 51. Ok? Então, aí finaliza a dilatação dos sólidos. Vamos agora para a dilatação dos líquidos e falar um pouco da dilatação anômala da água. Tá bom? Bom, para dilatar um líquido, eu tenho que usar um recipiente para dilatar esse líquido. Tá bom? Que é sólido, obviamente, né? Então, quando eu coloco o conjunto para aquecer, eu tenho que entender que tanto o sólido, que é o recipiente, quanto o líquido que está dentro dele, ambos vão dilatar. Mas eu já sei também que o líquido dilata mais que o sólido. Então, vamos imaginar essa situação aí, ó. Eu tenho um recipiente de transbordo, onde eu completo no limite lá um determinado líquido, recipiente sólido, um determinado líquido com volume V0 a uma temperatura T0. Toda vez eu esqueço desse detalhe, mas eu vou colocar aí agora. Tá? Fazendo a temperatura variar de tal forma que ela aumente, tá? T maior que T0, o que é que vai acontecer? Faltou aqui uma seta. Legal, faltou uma seta. O que é que vai acontecer? O líquido vai transbordar. Mas eu tenho que entender que aquele transbordo não é a dilatação real do líquido. Por quê? Porque o recipiente também dilatou. Então, parte da dilatação real do líquido ficou dentro do recipiente. Aquilo que transbordou foi o que ele aparentemente dilatou. Então, quando eu vou estudar a dilatação dos líquidos, que só pode ser volumétrica, vou pensar em dilatar uma placa de água ou um fio de água, né? Pode ser volumétrico, tá bom? Eu tenho que saber que aquilo que aparentemente dilatou, o próprio nome já está dizendo, é a dilatação aparente. A dilatação real, que é dado por V0 gama R, o gama real, delta T, o
dilatação aparente, elas são quase todas iguais, né? V0, gama A, delta T, onde o gama A é o coeficiente de dilatação aparente, volumétrico, gama, né? E a dilatação do frasco, que é V0, gama F, delta T, onde gama F é o coeficiente de dilatação volumétrico, a gente tem que falar, porque ele é tudo volumétrico, do frasco, do recipiente. De tal forma que a dilatação real é igual à dilatação aparente mais a dilatação do frasco. E aí a gente pode, usando essas equações que estão aqui, usando essas equações, o V0 vai simplificar, né, porque todos têm V0. O ΔT vai simplificar, porque todos têm ΔT, e fica aqui com essa relação entre os coeficientes. Tá bom? Essa relação aqui é a relação mais importante que tem na dilatação dos líquidos. Por quê? Porque o que é tabelado é o gama R, que é o coeficiente de dilatação volumétrica dos líquidos, e, obviamente, o gama do frasco, porque o gama do frasco, não sei se eu coloquei aqui, não coloquei. Desculpa. Eu vou ter indiretamente o gama do frasco, que é 3 vezes o alfa do frasco. Porque o que é tabelado é o alfa, né, para o sólido. Então, eu tenho que lembrar que o gama R é o gama A. Então, esse gama A aqui, ele é o cara que vai depender. Tanto o gama R é constante, né, vai depender de quem? Do gama do frasco. Quanto maior o gama do frasco, tá certo? Ou seja, ele vai custar, como é que se diz? A dilatar mais, né? Não, minto. Quanto maior o gama do frasco, menor o gama aparente. E vice-versa, né? Porque é uma soma aí, já que o gama real é constante. Acho que tem exemplo lá, e a gente pode ver aqui. Eu vou voltar lá naquela primeira. Eu esqueci aqui o mercúrio, né? Eu vou anotar aqui o gama do mercúrio. O alfa do mercúrio. O alfa do Hg é 41 vezes 10 a menos 6. Tá certo? Então, se o alfa do mercúrio é isso, o gama do mercúrio, que é o que mais interessa para a gente, vai ser 3 vezes isso. Portanto, 123 vezes 10 a menos 6. A minha conta aí, eu multipliquei por 3. E posso mudar, né? Colocar aí para 12,3 vezes 10 a menos 5. Tá? Estou fazendo essa continha aqui no caderno, mas eu vou já levar para lá, tá? Só para não passar em branco aqui, tá bom? Vou deixar essa parte já, comentário para servir aí, para eu saber até onde é que eu posso escrever. Então, vamos lá. O gama do Hg é igual, vou colocar de acordo com a tabela que está lá, tá? Não tenho certeza, depende muito da questão da temperatura, né? O alfa, ele não é, o alfa é o coeficiente, ele depende da temperatura, bem pouco, mas depende. Mas eu estou lembrando agora aqui que não é esse 41. Vou colocar do jeito que está na tabela, né? Para seguir a tabela, tá bom? Então, é 12,3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? Daquela tabela, lá estava o alfa, não esquece desse detalhe, né? Eu multipliquei por 3, achei o gama do mercúrio. O alfa do... Vamos aquecer, né? Eu sou um cara cuidadoso. Isso daqui é o gama real. Eu vou usar
o alfa do plástico sendo o alfa do vidro refratário, né? 3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, isso aqui vai dar um gama, certo? Olha só o que eu vou fazer. 3 vezes 3 dá 9. Mas como essa potência aqui, ó, está em 10 a menos 5, eu vou já fazer 0,9 vezes 10 a menos 5. Eu já andei com a vírgula, desculpa aí. Com a vírgula, tá? Então, olha só. Portanto, se eu colocar o mercúrio num becker, por exemplo, né, que é de vidro refratário, e for aquecer, eu tenho que saber que o gama aparente, olha só, o gama aparente, né, então esse cara vai passar para cá subtraindo, certo? Vai ser quem? Vai ser 12,3 vezes 10 a menos 5, tá? Menos 0,9 vezes 10 a menos 5. Foi por isso que a gente fez a mudança lá, né, na potência, para poder fazer a continha desse subtrair. Então, o gama aparente, nesse caso, do mercúrio, gama aparente do mercúrio, quando a gente utiliza o vidro como recipiente, vai dar 11,4, é isso, certo? 11,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. 11,4 com mais 0,9 vai dar 12,3, né? 4 com mais 9 dá 13. Menos 1. Certo? Só para não passar em branco aqui o gama aparente. Então, se eu usar um recipiente de alumínio, né, eu terei um outro gama aparente. E assim por diante. Tá? O gama real vai continuar sendo esse 12,3, que eu acho que no exemplo não está 12. Tá? Tem um exemplo não é uma questão resolvida. Eu desconfio disso. Finalmente, né, 11 horas e 10 minutos, dilatação anômala da água. A água no estado sólido possui a água, quando ela se solidifica, ela forma, na sua estrutura, né, cristalina, o que a gente chama de pontes de hidrogênio. Essas pontes elas não estão presentes no estado líquido, tá? Mas quando elas se solidificam, elas aparecem. E o fato delas aparecerem é que o material tende a dilatar. Tá? Imagine aqui, ó. Eu tenho 2 moléculas de água, H2O, né? Quando elas se solidificam, né? Tá aqui, ó. E aqui nós teremos, você já conhece a molécula de água, né? Hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, oxigênio. Então, olha, elas fazem isso aqui, né? Entre os hidrogênios vai aparecer uma ligação fraca, uma ligação de Van der Waals, que é chamada ponte de hidrogênio. Tá? É por isso que o gelo não é tão difícil da gente quebrar, né? Devido a essas ligações aí fracas. Ligações de Van der Waals. Especificamente falando das pontes de hidrogênio, no DNA também tem, né? As pontes de hidrogênio, a molécula tem. Então, houve um aumento de volume. Então, devido à formação das pontes de hidrogênio, né? Em vez dele, ele vem aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui no laser. Tá? Então, a temperatura vai diminuindo e o volume também vai diminuindo. Então, ele vai fazendo isso aqui, ó. Passou por aqui. Quando chega bem aqui em 4 graus Celsius, né, mais precisamente 3,8 graus Celsius, começam a formação das pontes de hidrogênio. Ele começa a passar para o estado sólido. Então, ele sofre um aumento
de volume. Como a densidade é inversamente proporcional ao volume, né? Estão lembrados? A densidade, deixa eu riscar aqui, lá da hidrostática, a densidade é a massa dividido pelo volume. E o fato de ele estar sofrendo variação de temperatura não altera a massa, mas a gente já sabe que altera o volume, consequentemente vai alterar a densidade. Como ela é inversamente proporcional ao volume, vai acontecer exatamente o inverso, né? O volume vem diminuindo, a densidade vai aumentando. Quando chega em 4 graus Celsius, ela é máxima a densidade. Enquanto que o volume é mínimo, ela é máxima, né? Inversamente proporcional. E aí, ela diminui porque o volume aumenta, certo? O fato da densidade ser máxima a 4 graus Celsius, a gente vai explicar com mais detalhe lá na propagação do calor, é que faz com que os rios próximos às regiões polares, né, eles se congelem ali na superfície, né, enquanto que abaixo tem ainda água. Porque a água, ela aquece ou esfria por convecção térmica, mas quando ela alcança a convecção térmica é devido à diferença de densidade. Quando ela alcança esse valor máximo, tá, vai cessar a convecção do calor. Não tem mais convecção do calor, só vai ter condução. E a condução, ela vai ficando cada vez mais difícil devido à espessura que vai aumentando da crosta. Quanto mais a espessura da crosta, daquela crosta de gelo, aumentar, tá certo? Mais é dificultada a troca de calor. De tal forma que vai chegar um ponto que o calor que flui, né, de dentro, no caso, eu tenho água ali aproximadamente a 4 graus Celsius, para o meio exterior, geralmente abaixo de 0 graus Celsius, né, é pouco o calor que vai fluir. Tá? O calor flui espontaneamente do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Então, nós temos aí a chamada dilatação anômala, anormal da água, né? Bom, como é que a densidade, eu já sei que a densidade é o inverso do volume, isso aí está calculado, tá? É só dividir, não tem V igual a V0, né? Deixa eu ver aqui, tá? V igual a V0, multiplicar 1 mais, está aqui o binômio de dilatação. Aonde o V é M sobre ρ, né? Por aquela equação que a gente escreveu ali. O V0 é M sobre o zero. E aqui aparece quem? O 1 mais gama delta T. O M vai embora, eu tiro o valor de ρ, né? Nós temos aqui a demonstração de como é que a densidade varia. Ou seja, se a temperatura aumenta, né? Vou colocar bem aqui, ó. Se a temperatura aumenta, nós vamos ter um ΔT positivo vezes o gama, que é um número positivo também. Aí eu vou somar 1 mais alguma coisa, vai dar um número maior que 1. Se eu dou um número maior que 1, tem um número maior que 1, significa dizer que a densidade vai ser ρ0 por esse número, vai ser maior. Vai ser menor, né? Vai ser menor. Ou seja, se a temperatura aumenta, a densidade diminui e vice-versa, que é a regra geral. Só lembrando aqui, né? Acima de 4 graus Celsius, é sempre bom lembrar, acima de 4 graus Celsius é a regra geral. Acima de 4 graus Celsius, regra geral. A dilatação anômala, né, ela ocorre, né, a dilatação anômala
anômala. Como é, professor, acima de graus Celsius, o quê? Tá aqui, ó. Regra geral. O que é a regra geral? Foi aquela regra lá que foi falada no início, né? Se a temperatura aumenta, o corpo dilata. Se a temperatura diminui, o corpo contrai. Tá? Regra geral. A dilatação anômala, ela ocorre nesse intervalo aqui, tá? Entre 0 e 4 graus Celsius. Tá bom?